história é essa? O que é que as parábolas de Jesus têm a ver comigo? Particularize. A história de hoje, ela está em Mateus, capítulo 13. Pode abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Se você não trouxe a sua Bíblia, nós temos algumas ali atrás, no modelo antigo, modelo em papel. Tá? Não temos ainda Bíblias em tablet. Mas, se você quiser usar o seu celular, eu só peço que você coloque-o no modo avião, porque dessa forma o mundo exterior não vai tentar participar aqui da nossa celebração. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar. Qual dia? De que dia o texto de Mateus está falando? Lembrem-se, semana passada nós vimos em Mateus capítulo 12 que Jesus iniciou um conflito, uma disputa teológica com os líderes religiosos do povo. Inicialmente em relação ao sábado, ao significado do sábado, do dia do descanso. E aí, quando ele se afirmou o Senhor do sábado, como vimos semana passada, ele foi acusado de curar em nome do diabo. Olha só que coisa. E aí a disputa que houve entre eles foi uma disputa realmente muito séria. Muito séria, porque você acusar o Filho de Deus de agir em nome do inimigo, nas palavras do próprio Jesus, é o pecado que não tem perdão. Ali está a explicação, né? Tanta gente se pergunta, qual é o pecado que não tem perdão? Ali está a explicação, lá em Mateus capítulo 12. E no mesmo dia em que ele teve aquela discussão dentro da sinagoga com os líderes religiosos, ele se ausentou e se assentou à beira-mar. Versículo 2. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas. É a partir daí, pelo menos em Mateus, que Jesus passa a só falar em parábolas. Acredita-se que tenha relação com a disputa que ele teve com os fariseus. E ele então disse: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte, uma terceira parte, caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E uma outra ainda, a quarta parte, caiu em terra boa. E deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A partir desse momento, Jesus começa a falar por enigmas, de tal maneira que aqueles que não quisessem compreender, não compreendessem mesmo. E somente aqueles que se esforçassem por compreender, compreenderiam. Isso, de certa forma, fez com que os seus discípulos questionassem aquela atitude de Jesus. Por que ele disse isso? Por que você acha que Jesus disse isso? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí eu lhe pergunto, afinal, a nossa ideia aqui é particularizar, personalizar a aplicação da parábola.
Então você tem que se perguntar, o que isso tem a ver comigo? A primeira pergunta é a seguinte, para se aprofundar nisso aqui. O seu coração está preparado? Seus ouvidos estão abertos para ouvir? Seus olhos estão abertos para ver, para enxergar? Questione-se, pergunte-se isso. Versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e lhe perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Essa explicação fez parte da nossa mensagem de introdução há 2 semanas. Mas é importante, né? Lermos o que Jesus respondeu, lermos novamente, ainda que seja, né, para quem se lembra de 2 semanas atrás. Se você se lembrar, por favor, me avisa, porque eu gosto de conhecer quem tem boa memória. Tá? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que está no capítulo 6, versículos 9 e 10. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E só então eu os curaria. Tem que ouvir com os ouvidos, enxergar com os olhos, crer com o coração, entender a mensagem, agir segundo aquilo que entendeu, não ficar só na razão, mas ir para a ação, como já vimos numa outra parábola de Jesus, o homem que ouve essas palavras e as cumpre, é como uma casa edificada sobre a rocha. Não adianta nada ouvir e não fazer. Então você viu, você ouviu, você entendeu, você pôs em prática e então você será curado. Então o Senhor vai ao seu encontro nas suas necessidades. Gente, eu sequer estou interpretando, eu estou apenas dizendo as mesmas palavras de Jesus numa outra ordem. Mas são as próprias palavras de Jesus que estão dizendo isso para a gente. Não é importante nos preocuparmos em abrir nossos olhos, os nossos ouvidos, preparar o nosso coração para entender a mensagem que vai ser entregue para nós. Gente, é fundamental. E aí Jesus então disse, no versículo 16, mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem, e eu lhes digo a verdade, muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E aí finalmente chegamos à explicação da parábola. Versículo 18. Portanto, vocês que estão com os ouvidos abertos, os olhos abertos, o coração preparado, portanto, ouçam o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Parênteses. Eu não sei se você é tão chatinho quanto eu, que fica o tempo inteiro se questionando em relação a certas coisas que a Bíblia fala. Eu fico pensando assim, eu não entendo nada de plantação. Nasci na cidade, cresci na cidade. Que história é essa de jogar semente na beira do caminho? Que desperdício é esse?
Mas aí, né, graças a Deus pelos comentários bíblicos, né, que nos mostram que a forma de semear no tempo de Jesus era diferente da de hoje. Hoje vem uma máquina enfiando a semente na terra, não tem desperdício. Toda semente só vai ser colocada no lugar certo. Mas no tempo de Jesus não era assim. O camarada saía com uma sacola pendurada do lado dele, metia a mão na sacola e fazia assim. E jogava. O que acontece é que os terrenos, não havia grandes latifúndios naquele tempo, então os terrenos eram relativamente pequenos. E o que separava um terreno do outro era justamente por onde as pessoas caminhavam. Então, quando o cara chegava e jogava a semente, uma parte da semente iria cair na divisa do terreno. Porque se ele joga para não cair na divisa, também não vai cair na parte preparada do terreno junto da divisa. Então, uma parte, ainda que pequena, iria naturalmente cair na divisa. Quem ouviu Jesus falando isso, vivia isso. Ainda que aquela região fosse uma região mais de pescadores do que de agricultores. Mas eles conheciam a agricultura muito mais do que nós. Para eles não foi nada estranho ouvir Jesus dizendo que uma parte das sementes caiu num solo batido. E aí a explicação é que não era compreensível para eles. E foi necessário, então, Jesus explicar. O que foi semeado à beira do caminho é aquela parte que cai num terreno endurecido e o diabo vem e rouba a semente. Já quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, explicou Jesus, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Aí alguém para e pensa assim, será que eram aquelas pedras grandes? O cara está jogando assim, tem uma pedra, o cara vai jogar em cima da pedra? Claro que não, claro que não. O que acontece é que, com a tecnologia da época, os arados, eles não conseguiam se aprofundar muito no terreno. A camada de solo que era preparada pelos arados era entre 30 e 40 centímetros, segundo o comentário bíblico que eu li, tá? Estou acreditando nele. Então, de 30 a 40 centímetros. Dali para baixo, podia ter pedra, podia ter um monte de coisa que ninguém sabe. Não cavou para ver. Por conta disso, aparentemente era um solo bom, preparado, mas por baixo daquela camada superficial, realmente preparada, havia pedras. Pedras que iriam impedir que as raízes se aprofundassem. Com isso, a planta iria nascer rápido, porque todo o esforço que as plantas têm para fazer suas raízes crescerem seria distribuído para a parte de cima. Então, a planta cresce rapidinha, mas como não tem raiz, não consegue absorver a umidade do solo, vêm as intempéries e matam a planta. E aí ele disse mais: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Agora já entendemos por quê. Próximo solo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, os enganos das riquezas, a sufocam, tornando-se ou tornando-a infrutífera. Mais uma vez, é óbvio que o semeador não ia jogar a semente propositalmente em cima dos espinhos. Mas quando a terra é preparada, ainda mais naquele tempo, né, com as limitações tecnológicas deles, parte das ervas daninhas, elas são cortadas, mas permanecem ali. Aqui nós temos essa experiência. A cada
mês e meio, a gente tem que sair arrancando um monte de mato que nasce junto do muro. As plantas que a gente investe tempo e recursos para mantê-las vivas, essas morrem. Mas o mato ali do lado de fora, esse não, a gente arranca, ele nasce de novo. A gente arranca, ele nasce de novo. Então, parte do terreno pode ter restos de ervas daninhas, espinhos, cardos, abrolhos, que, quando a planta começar a crescer, elas vão crescer de novo e vão começar a sufocar a planta. E Jesus disse, nessa comparação, que esses espinhos são as preocupações da vida, é a busca pelas riquezas. E, finalmente, o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra, a entende, e este dará uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Só para vocês saberem, eu também não sabia, uma colheita padrão é de 10 por 1. Uau! Naquele tempo, né? Hoje em dia tem um monte de outras características aí, deve ser diferente. Mas naquele tempo, o 10 por 1 era considerado algo assim maravilhoso. E ele está dizendo 100 por 1. Lá em Gênesis, inclusive, Jacó tem um período que ele vai morar junto dos filisteus. E aí a Bíblia diz que porque Deus estava com ele, a plantação dele deu milagrosamente a 100 por 1 e ele enriqueceu. Veja que quando a mão de Deus está sobre você, você enriquece sim. Tá? Cuidado com os extremos. Tem um extremo que diz que você tem que ser rico. Não vejo isso na Bíblia, não. E tem um outro extremo que diz que você tem que ser pobre. Eu também não vejo isso na Bíblia, não. Tá? Então, vamos buscar o equilíbrio, buscar a bênção de Deus, entendendo que Ele é o Deus, e não nós. Né? Aí eu lhe pergunto, vejam, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma. E ele já disse qual é a semente, é a palavra de Deus. Qual foi a intenção de Jesus com essa parábola? Chamar nossa atenção, não apenas os discípulos dele, mas a nossa atenção hoje para o tipo de solo que recebeu a semente. E nós já sabemos que nessa comparação é o seu coração. Aí eu lhe pergunto, como está o seu coração? Como está a sua receptividade para a palavra de Deus? E aí talvez, numa resposta rápida, você diga assim, não, eu já criei no Senhor Jesus, o meu solo é bom. Mas quais têm sido os seus frutos? Porque se o seu solo realmente é bom, você tem que frutificar 30, 60, 100 por 1. Como é que está o seu fruto? Você nunca parou para pensar nisso, não? Mas tem que parar. E hoje, dia de ceia, dia em que nós nos lembramos do sacrifício de Jesus por nós, é a melhor oportunidade para, diante do pão e do cálice, que nos lembram do sacrifício de Cristo por nós, nos questionarmos quais têm sido os meus frutos. Porque talvez você tenha recebido a palavra da salvação e tenha crido. Louvado seja o Senhor por isso. E você já tenha sido regenerado, mas o coração humano, ele não é todo igualzinho. Assim como um terreno não é todo igualzinho. Você vai ter partes e partes do terreno. Uma parte com pedras escondidas, outra parte com ervas daninhas escondidas, outra parte pisada pelo mundo. E isso é o seu coração. Ah, quer dizer que um coração não é só de um desses tipos? Não. Um mesmo coração pode ter diferentes áreas. Você pode ter áreas na sua vida em que você é tão avesso à palavra de Deus, que você está fechado para a palavra de Deus e o Senhor está te chamando para você mudar aquela característica e você se recusa, sequer a se dar conta de que precisa mudar.
Isso pode estar no seu coração, mesmo você que já foi regenerado pela fé no sacrifício gracioso de Jesus. É para você também, não é só para quem ainda não creu. Vejam, em Jeremias capítulo 17, versículo 9, eu vou ler na versão da Almeida, revista e atualizada, que eu gosto mais nesse aspecto aqui dela. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Você acha que você entende o seu coração? A bem das vezes, pode ser. Mas você entende tudo o que você faz? Com a ajuda de Deus, talvez você entenda, mas para isso você tem que buscar. Se você não buscar, não entenderá. A semente é a palavra de Deus, não há dúvida nenhuma disso. E é óbvio que a salvação é a parte mais importante da palavra de Deus. Mas não vamos nos limitar à salvação. Depois da salvação tem a santificação, tem a frutificação. E pelos frutos nós conheceremos as árvores. Foi o que Jesus nos disse. Então eu vou repetir a pergunta que eu já fiz ali atrás. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua receptividade para a palavra de Deus? Pense um pouquinho nisso. Nós podemos estar sofrendo de um mal que eu chamei de receptividade seletiva. Eu só ouço o que eu quero. Não tem, os cantores aqui não tem aquele negócio de o camarada é surdo para determinado tom. Da mesma forma, pode haver uma surdez espiritual para determinadas verdades espirituais, que a pessoa simplesmente não ouve. E isso pode estar acontecendo com você. Não estou afirmando, absolutamente, mas é uma questão que você precisa se questionar. Será que eu realmente estou ouvindo a palavra de Deus? Será que ela está produzindo frutos na minha vida? Desesperadamente corrupto, tá, gente? Infelizmente. Além desse bloqueio para determinados aspectos da palavra, nós também podemos estar sujeitos às mesmas questões referentes ao terreno pedregoso, que é a superficialidade na compreensão e na aplicação da palavra, e o terreno espinhoso. Quem aqui não é tentado? Todos somos tentados. A questão é o que faremos com a tentação. A ira e outras emoções, elas são naturais, elas afloram. A questão é o que faremos com essas emoções quando elas aflorarem? Daremos vazão à nossa natureza humana, à carne? Frutificaremos da carne? Ou buscaremos no Espírito o poder de agir segundo a vontade de Deus? Isso é uma escolha individual, pessoal, diária, momentânea. Não adianta chegar aqui no domingo, participar da ceia e ir embora e esquecer que Deus existe. É óbvio que você vai frutificar da tua carne. Não vai ser do Espírito, porque é o natural. O natural é nascer ervas daninhas. Deixa o campo lá quieto, volta lá depois de um tempo, está cheio de erva daninha. É o natural. Para ser diferente, você tem que agir, você tem que atuar para que seja diferente. Os espinhos, ficou claro, preocupações da vida sufocam, os espinhos sufocam a planta e a tornam infrutífera. Preocupações nos tornam infrutíferos. Cobiça nos torna infrutíferos. E isso mesmo para um crente nascido de novo pela graça de Deus mediante a fé. Isso pode estar acontecendo na sua vida. Uma pessoa com qualquer um desses três tipos de problemas no seu coração pode afirmar que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas não vai conseguir obedecê-lo.
Esse é o alerta de Tiago. 2 alertas de Tiago que eu vou ler para você. O primeiro, no capítulo 1, versículo 22, em que Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha só, quer dizer que você pode estar se enganando, achando que está no caminho de Jesus e está nada? Pode, é o que Tiago está nos dizendo. E ele diz mais, capítulo seguinte, versículo 26, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras está morta. Se a tua semente caiu no solo bom, se o seu solo é bom, essa semente, a palavra do Senhor plantada no seu coração, tem que dar frutos. A sua vida tem que ser frutífera para o reino de Deus. Não é para A, B ou C, é para o reino de Deus. Nós aqui recebemos irmãos que são de diferentes igrejas. Estão aqui abençoando a nossa igreja. São da nossa igreja? Infelizmente não, gostaria muito que fossem. Mas cada um deles está servindo a Deus na sua igreja e, além da sua igreja, eles ainda se juntam e vêm abençoar outras igrejas. Isso é visão de reino. Quando várias igrejas se juntam para apoiar o Billy Graham na praia, isso é visão de reino. Não é territorialismo. Nós precisamos desenvolver essa mesma visão de reino em nossas vidas. Isso é frutificar. E o retorno para quem está com o solo bom, é um retorno excepcional. Um bom retorno é 10, você vai ter 30, 60, 100 por um. 100 por um. E aí fica aquela questão, tá bom, ok, legal. E eu gosto muito de lembrar vocês, sempre cheguem ao final de algum argumento ao famoso momento e daí. Tá bom, legal, você me convenceu. E daí? O que eu posso fazer para melhorar o solo do meu coração? Em João, capítulo 16, abra lá em João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Eu vou mostrar para vocês onde encontraremos a solução para o terreno do nosso coração. Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque há sim coisas certas e erradas, há o bem e o mal, há o pecado. Há uma justiça de Deus, Deus não é indiferente, não é omisso, e haverá um juízo, por mais que as pessoas acreditem que não. Porque se fazem o que fazem, é porque tem certeza absoluta que não vai ter consequência eterna do que estão fazendo. Mas terá sim, eu prefiro crer na Bíblia, de que essas pessoas vão sofrer as consequências. A própria palavra diz, não se engane o homem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E nós estamos vendo, né, o que está sendo plantado. Estamos vendo. Deus está vendo também. Deus está vendo também. Tá? Por que ele ainda não agiu? Não sei. Entendeu? Eu fico pedindo a Deus pelo meteoro quase todo dia. Mas acaba logo com esse negócio aqui, vamos logo para a cidade que o ouro é tão barato que vai ser usado como pedra na rua. Ninguém está dando bola nenhuma para isso. Estou doido para que isso aconteça. Lógico, né? Bia está grávida, né, Bia? Você não quer que isso aconteça agora. É natural, é natural. Natural. Mas
A palavra de Deus diz, né? Ai das grávidas naquele tempo. Né? Jesus falou isso. Ai das grávidas quando houver o retorno do nosso Senhor. Já não mais como um humilde filho de um casal pobre, mas sim como o Senhor mesmo. Ele voltará. Mas nós precisamos ser convencidos disso. E não vai ser a argumentação humana que vai convencer as pessoas. Isso é a ação do Espírito Santo. É o Consolador, o advogado, o Paráclitos. É aquele que caminha do teu lado e que vai mostrando para você para onde você tem que ir. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Busque a voz do Espírito e ouça. Não adianta nada buscar e quando ele fala, você, não, isso eu não quero fazer. Acontece. Concluindo, logo depois de discutir com os líderes religiosos sobre o significado do sábado e sobre a origem do seu poder para curar, Jesus saiu da cidade e começou a ensinar por parábolas. A primeira delas, conhecida como a parábola do semeador, mas deveria ser conhecida como a parábola dos diferentes tipos de solo, porque o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, o que muda são as condições do solo que recebe a semente. Corações endurecidos, corações superficiais, corações mundanos não produzem frutos. Portanto, precisamos cuidar do nosso coração. Mas para isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Você se convenceu de que precisa da ajuda do Espírito Santo? Eu me convenci duplamente, não levantei as duas mãos aqui. Sem a ajuda do Espírito Santo, eu não consigo nem sair da cama de manhã. Tal o peso que eu sinto pela percepção da realidade que nos cerca. É a misericórdia de Deus que tem me mantido de pé. É a misericórdia de Deus. Porque a responsabilidade é gigante. A pressão é imensa. E aí a tendência da gente é ficar ansioso. E aí eu tenho que dar um Senhor. Entrega para o Senhor, e entrega para o Senhor, e aí você faz o seu pedido de oração, e eu entrego para o Senhor. E isso tem que ser todo dia. Se você reconhece que precisa da direção de Deus, nós vamos orar juntos por isso agora. Mas tenha em mente o que Jesus disse lá em João capítulo 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Você quer ser frutífero? Permaneça na palavra do Senhor. Permaneça debaixo da direção do Espírito Santo de Deus.